pessoal, sejam bem-vindos ao Humanas em Foco. Estamos com muita alegria disponibilizando para vocês mais essa ferramenta na sua caminhada rumo ao seu sonho, rumo à universidade. Eu sou Hugo Sobreira e nós vamos trabalhar com a história geral. Vamos dar início à nossa primeira unidade, ao nosso primeiro tema, à nossa primeira aula, que se trata exatamente do que é a história, como funciona a filosofia da história, as pesquisas em história, a teoria da história, aquilo que nós chamamos de historiografia. Tá? São os métodos, são os caminhos, não é, do desenvolvimento do pensamento historiográfico. Bom, trata-se de que a nossa disciplina, a nossa ciência, vai se tratar do estudo do homem no tempo, a partir dos registros deixados por essa ação humana ao longo de sua história. E aí, essas marcas, esses registros da passagem humana na face da Terra, nós vamos dar o nome de fontes históricas ou documentos históricos. Então, veja bem, os elementos da ciência da história: o homem, o ser humano, a humanidade, o tempo e as fontes ou documentos históricos, que são as marcas deixadas pela ação humana ao longo do tempo. É claro também, pessoal, minha gente, é óbvio que a visão sobre cada um desses elementos foi se modificando ao longo do tempo. Não é? Então aí é onde a gente chega nas escolas historiográficas. A primeira delas trata-se do positivismo, elaborada a partir do pensamento do francês Auguste Comte, ali nos primórdios do século XIX, comecinho do século XIX. Você vai ter um tipo de posicionamento que é bem conhecido da maioria de vocês. É aquele tipo de história que estava preocupada com os grandes feitos, com os grandes fatos, entendeu? Aquele tipo de história que muita gente diz que é a história decoreba, né? Aquela coisa de Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, a chamada história oficial, a história factual, sabe? É aquela historinha, enfim, onde você tem aqueles grandes personagens, Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, que desempenharam grandes realizações, grandes feitos, que seriam fatos históricos de relevância, não é? E a data cronológica, a data do calendário. Então, essa era a perspectiva da primeira corrente de pensamento historiográfico, o positivismo. Tá bom? Aquela história de quem fez o quê, quando. É a história do tempo linear, é a história do tempo cronológico, calendarizado. E, na verdade, minha gente, tudo isso hoje em dia está ultrapassado. São conceitos que ficaram para trás, não é? Tem também alguns conceitos da filosofia do positivismo na história